Então, moçada, hoje a nossa live, repetindo aí, né? O tema hoje é possibilidades de ter resultado treinando em casa, treinando home office, digamos assim, treinando. É isso aí. Né? Então eu acredito que é possível. A gente tem feito um trabalho diferenciado e vou aproveitar o Matheus, agradecer, né? Acho que podia se apresentar aí. O Matheus, nosso convidado de hoje, quem é da fitness possivelmente já o conhece, né? Já passou alguns perrengues aí quando ele cobra resultado, quando ele cobra as avaliações físicas, né, que sejam feitas. Eu acho que hoje a gente pode até explicar, se alguém tiver essa dúvida, o porquê que ela é tão importante, como é que é, por que ela é fundamental, né, para a gente. Sim, com certeza. Para dar resultado, para gerar resultado fora dessa época aí de pandemia. Mas, aproveitando então, Matheus, queria que você se apresentasse aí para quem não te conhece. A gente tem espectadores aí de longe agora. Estou mandando garrafinha para Criciúma. O prêmio da live da semana passada foi para Criciúma. Vamos lá. Então, pessoal, eu sou o Matheus, né, coordenador da Guia Fitness aí. Estou aí há 10 anos aí com o Vitão aí, com a galera. Então, a gente hoje vai, é igual o que o Vitor falou, a gente vai falar um pouco sobre como é que a gente está lidando com isso aí, trazendo o exercício físico para dentro da casa de vocês, né, levando e trazendo os resultados, né, para não só manter, mas também ter resultado dentro de casa e claro, e passar esse tempo aí nessa situação aí que a gente está, né, tornar ela um pouquinho mais até divertida. Legal, Matheus. Então quer dizer que é possível gerar resultado mesmo estando confinado, mesmo estando recluso dentro de casa, né? Você acha que é possível? Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona esse método dentro até da própria metodologia fitness, né? Mas independente disso, a gente percebe que não só a fitness, mas tem outras grandes redes, principalmente, fazendo treino online, né? Ou seja, passando de forma online os treinamentos. Até acho que o Rafael está aí lá de Recife também, que é o nosso vai conversar com a gente na quinta-feira. Mas eu percebo que tem muita gente passando treinamento para os alunos. A gente também está fazendo isso. Mesmo assim, mesmo treinando em casa, é possível ter resultado? Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona esse método aí. Então, para se manter o resultado e ter resultado mesmo dentro de casa, explicar, né? Vamos lá, você deve estar voltando aí. o que a gente está fazendo, né? A gente está levando o exercício físico para dentro de casa de diversas maneiras, né? Tanto com as lives de aulas coletivas, né? As danças, yoga, pilates, né? O jump, sem jump, né? O step, sem step. Então, assim, a gente está levando tanto as aulas coletivas quanto os treinos. Como que os treinos, né, estão sendo feitos? Eles estão sendo feitos com base no objetivo do aluno, né? O professor entra em contato com o aluno, ou vice-versa, e eles conversam, né, para realmente o professor entender o que o aluno tem em casa de materiais que possam ser utilizados, né? E até, por exemplo, não tenho material nenhum, o que eu posso fazer? Posso trabalhar com amplitude de movimento, cadência, né? Aumentar, vamos dizer assim, para manter o treino, né? Aumentar o volume de treino, né? Então, assim, isso é uma conversa bem legal que o professor tem com o aluno para realmente entender que isso o principal da nossa metodologia é realmente orientar diariamente cada treino que o professor for passar para o aluno, né? Então, é interessante jogar com essas variáveis aí, cadência, materiais que tem em casa, ou pode ser um galão de água, pode ser um saco de feijão, pode ser... Então, assim, dentro das possibilidades, o professor vai conversar com o aluno e realmente trazer o resultado para dentro de casa aí. Então, é bem legal. E o diferencial é que, assim, ó, todo dia é como se estivesse na academia, vamos dizer assim. O aluno vai buscar o professor diariamente para tirar as dúvidas, né? Vai fazer algum ajuste. Pô, hoje eu não tenho o feijão que eu tinha ontem, por exemplo. Então, assim, dá para jogar com isso e o professor vai estar o tempo inteiro ali. A gente está com a equipe bem dedicada ali, né? Então, é o diferencial, o grande diferencial nosso mesmo. Legal.
até complementando, né? Além de trabalhar com cadência, com amplitude de movimento, uma coisa também que eu vejo os professores utilizando muito, e eu por exemplo, também voltei a fazer treino, né? A gente utiliza também muito o peso do próprio corpo, né? E em momentos de confinamento, a gente sabe, inclusive, que às vezes essa carga ela aumenta, né? Sim. Principalmente no início do confinamento, onde tem, de certa forma, gera um pouquinho mais de ansiedade também, né, nesse momento. E a ansiedade acaba gerando, às vezes, um aumento de peso, nem sempre pelo aumento da gordura corporal, às vezes pelo aumento da retenção de líquido, né? Porque a gente passa a se alimentar. Quem se alimentava muito bem, por exemplo, eu falo até de causa própria aqui, eu me alimentava muito bem e no início do confinamento, até por conta da ansiedade, né, de não saber como que ia ser, agora a gente já está um pouco mais tranquilo, digamos assim, né? O cenário já está organizado, né? A gente já tem uma ideia do que vai acontecer, ou tem uma ideia até do que não vai acontecer, mas precisamos de esperar. Então, no início, eu confesso que eu assaltei a geladeira, assim, nos primeiros 3 dias. Então, é normal, às vezes não aumenta a gordura corporal, mas aumenta a retenção de líquido. Então, a gente sabe que o aumento da composição corporal por retenção de líquido, o aumento do peso, digamos assim, ele acaba sendo maior, que gera uma carga maior. Então, para quem trabalha com peso corporal também, que é uma opção, e a gente tem usado isso, não tenho nada em casa, né? Não fiz estoque de feijão, geralmente não fiz estoque de arroz, não tenho água, não tenho, às vezes, um step, que é o step do carro, que é um pneu que você pode utilizar também como um meio, né? E pesa bastante, pesa ali os seus 10 quilos, é uma anilha, né? Com certeza. Mas, bom, não tenho nada, não tenho carro, não tenho a bicicleta para levantar, não tenho um botijão de gás, o botijão de gás está vazio. Mas a gente tem o peso corporal, né? Que é um dos principais fundamentos aí até da musculação, né? Quando não existiam os equipamentos, a gente utilizava outros mecanismos aí, né? Utilizava o que tinha, obviamente, à volta, era até um pouco mais crossfit, digamos assim, e utilizava o próprio peso corporal, né? O peso corporal faz muita diferença nesse aspecto. Queria te perguntar o que assim, ó, em linhas gerais, porque, ok, dá resultado, mas dá resultado mesmo? Como é que a gente explora esse universo? Por exemplo, o cara treina lá há bastante tempo e sabe que vai fazer um agachamento e não tem lá muita carga. Qual que é a maneira que a gente está adotando para gerar esse resultado? O que eu faço antes? Como é que é organizada para que a musculatura entre num ponto de fadiga realmente que gere microruptura, né? Para quem não sabe, microruptura é um dos processos pelo qual a gente aumenta, por exemplo, a massa muscular, que a gente aumenta o metabolismo também para dar conta disso. Como é que a gente faz isso hoje em dia, né? Como é que a gente cria, como é que a gente trabalha dentro desse aspecto aí? Então, o que a gente pode trabalhar? Trabalhar essa questão de pré-exaustão do músculo, né? Trabalhar diferentes maneiras ali para fadigar aquela região que a gente tá alvo, vamos dizer assim, né? E daí, assim, posteriormente, para realmente o exercício que a gente vai trabalhar mais geral, né? Isso dá para trabalhar. Por exemplo, quando a gente... um exemplo, pode se lembrar, é de uma questão de uma aula de lift. A gente trabalha o músculo-alvo naquele dia, vamos dizer assim, bota um pouco mais de carga. Nesse caso, a gente vai trabalhar uma pré-exaustão naquele músculo que a gente quer trabalhar e depois a gente vai para um exercício mais geral que vai realmente afetar aquela musculatura. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vou trabalhar uma elevação pélvica ali, uma elevação de quadril e logo após vou fazer um glúteo, né? Vou fazer um agachamento. Então, a gente vai conseguir trabalhar essa pré-exaustão também nesse mesmo estando em casa, né? A gente usa cadeira, estava conversando com os professores direto ali, usa cadeira para fazer, usa várias maneiras de afetar aquela musculatura ali para... Tem gente fazendo leg no sofá ali, que a gente vê vídeos na internet ali, e também treinando com um colega, né, com a namorada, então, assim, fazer um leg ali com o colega, então, assim, várias maneiras de a gente trabalhar a musculatura, mesmo estando em casa ali, e trazer realmente um resultado, né, não só a manutenção. Então, é bem importante essa conversa com o professor ali, como eu já tinha dito, para realmente saber o que estou fazendo e onde é que eu quero trabalhar, onde vai ser o foco, onde vai fadigar ou não, né? Acho que bacana, né? Aproveitar aí que eu já vi que tem bastante professor aí também na live, né?
professor Marcos Pinheiro, que é o nosso convidado de amanhã, inclusive acabou de entrar aí, seja bem-vindo, Marcos Pinheiro, professor Marcos Pinheiro, cara que já viajou aí por 83 países e leva a galera para fazer natação em águas abertas, né? O mar aí do mundo inteiro tem visuais aí fantásticos. Em breve, inclusive, vou numa dessas viagens. Bom, além de você estar colocando aí também, né, uma carga às vezes, né, o próprio filho, o cachorro, né, tem gente engordando o filho aí para aumentar a carga, né? Mochila, né? Eu vi uma aluna nossa usando uma mochila, né? Então uma carga dentro das mochilas é bem interessante. Mas a gente discutia muito, né? Antes do período de quarentena, se era possível, às vezes a fundamentação de alguns exercícios, por exemplo, glúteo 4 apoios, né? E aí alguns professores falam, mas não faz sentido. Como que faz sentido? E agora a gente percebe o sentido, né, de utilização. Às vezes é um exercício como pré-exaustão, como o Matheus falou, para ser mais pedagógico, né? Então, por exemplo, eu elevo a perna, né? Faço lá, por exemplo, 100 repetições de um exercício, aquela elevação de perna, né? Onde as mulheres é básico, às vezes, né? Em revistas, inclusive, de estética. Então, as mulheres fazendo, às vezes, com caneleira, com tornozeleira, ou às vezes sem tornozeleira. Então, faz bastante exercício daquele antes de fazer um agachamento, por exemplo. Então, quando você chega no agachamento, que é o exercício principal, naquela musculatura que você quer atingir, aquele músculo já foi exaurido, né? Ele já foi feito um trabalho exaustivo. Então, mesmo sem carga, ou só com a carga do corpo, ele passa a ser um exercício muito fadigante, né? E acaba gerando, então, essas micro-rupturas, acaba gerando uma microlesão que vai dar esse resultado que a gente espera, que com o mecanismo, obviamente, de máquinas com pesos na academia, se torna mais fácil. A gente faz em menos tempo, às vezes, mas a gente consegue gerar essa adaptação em casa também a partir dessa questão, né, Matheus? Com certeza, com certeza. Saber trabalhar com essas variáveis ele é essencial, né? O Juliano até estava fazendo, agora eu lembrei que você comentou ali dos pesos, né? Tinha detergente, tinha amaciante, ele botou dentro de uma sacola e trouxe uma sobrecarga bem legal. Já vi vídeo da galera botando várias garrafas de água no cabo de vassoura ali e aumentando muito, fazendo agachamento, avanço, afundo, né? Então, assim, trabalhar com o que tem em casa, isso principalmente é um professor, né, tá te auxiliando, tirando tuas dúvidas diariamente mesmo. E aí a gente consegue resultado em casa, né, com certeza. O Rafa entrou ali agora, o Rafa hoje ainda mandou um circuitinho de treino lá para a galera fazer em casa. Então, assim, muito interessante. O que tem que ser feito é conversar com o professor, passar todos os materiais que possam ser feitos, para a gente realmente trazer resultado dentro de casa ali, com o peso do corpo, com a cadência, eu usei o termo cadência, mas é o tempo que tu faz o movimento para todo mundo, para ser mais pedagógico, né? O tempo que tu faz o agachamento, a volta, uma isometria, que é ficar parado numa posição só. Vários tipos de contração a gente pode estar fazendo em casa e foi trazendo um resultado para vocês, para a galera. Eu queria até destacar, Matheus, porque eu vejo muita gente utilizando, né? Muita gente, entre aspas, né? Eu até achei que tinha mais gente utilizando as aulas online, como a gente tem feito, os exercícios, né? De forma, mandando para os alunos exercícios. Mas eu percebo, eu vou, obviamente, vender um pouquinho o peixe, de certa forma, mas não só com esse sentido, acho que é de utilidade e tentar explicar onde é que a gente acaba. Eu acho que é importante todo mundo fazer, né? Independente de como seja, de forma geral que seja, isso tem benefício, mas eu acho que a fitness se destaca num ponto que é fundamental, que a gente está fazendo diferente. Eu não vi no mercado ainda, e quando eu converso com os colegas, eu falo, nossa, mas vocês estão fazendo assim, como é que vocês... É muita gente, né? Eu acho que um destaque importante é a questão de fazer o treinamento individualizado mesmo sendo em casa, né? Com certeza. Claro que nas aulas coletivas, o nome já diz, é coletivo, a gente está dando um treinamento geral, até porque a maior parte das aulas coletivas, a gente está com intenção de trabalhar o sistema cardiorrespiratório. Mas na parte de musculação,
a gente tem feito isso de forma, a periodização de forma individualizada. Então, já aproveito e deixo aqui, né, o recado para quem ainda não procurou o seu professor através das redes sociais. A gente está trabalhando home office, todos os professores, ninguém está de férias, né? Está todo mundo trabalhando home office, tá? A gente colocou dessa forma, para que atendam seus alunos e adequem dentro do que tem em casa e dentro dos objetivos, né? Então, o treinamento por exemplo, o Jean vai passar para mim é diferente do treinamento que ele vai passar para o Matheus. Vai estar levando em consideração o que eu tenho em casa, de repente eu tenho 5 quilos de arroz e o Matheus tem garrafa d'água lá de 10 litros. Né? São pesos diferentes, ele vai adequar e vai adequar também de acordo com o próprio objetivo. Então, isso eu acho que a fitness saiu na frente e eu espero que o mercado siga a gente para ser individualizado mesmo, ter também esse respeito nesse momento com os alunos em relação ao objetivo. A gente percebe também, eu queria destacar aqui, aproveito, que os objetivos têm mudado, né? A gente costumava dizer que os alunos eles vinham para a academia por conta da estética, mas eles fidelizavam depois de entender que o exercício físico é entendido como saúde num contexto muito mais amplo, né? E até de saúde pública, né? De políticas públicas de saúde pública. E aí o aluno que ficava, e não era pouco, né? 90% dos nossos alunos acabavam ficando com a gente e entendiam que o exercício físico é uma necessidade, precisa ser uma constante. A gente não foi feito para ficar parado e se movimentar. O movimento humano, ele dá conta de um monte de coisa que a gente só percebe depois que começa a fazer. E agora a gente percebe esses objetivos mudando. Professor, eu queria resultado estético antes, mas agora eu preciso melhorar a minha imunidade, porque agora eu entendi que saúde é fundamental num sentido muito mais amplo, né? Que eu realmente estar preparado, que é a essência do exercício funcional, por exemplo. A gente acha que exercício funcional, acabou virando moda esse conceito, e erroneamente virou esse conceito de que exercício funcional é aquele bloquinho de exercício. O exercício funcional vem de função, de estabelecer uma função. E ele foi criado, por exemplo, para os idosos que já tinham perdido a mobilidade, poder de repente abaixar e trocar o próprio gás de casa sozinho, sem precisar de um cuidador, às vezes, ou de alguém para fazer isso por ele, né? Então a gente passa a exercer realmente função agora, estando aqui, e os alunos dentro de casa, e a gente tendo que passar, né, de criar essa função em qualquer sentido, né? Quando o exercício ele passa a ser funcional quando ele exerce uma função. Então, todo exercício, de certa forma, é funcional. Mas estabelecer essas rotinas de, principalmente, ajudar o idoso, ajudar quem tem pouca mobilidade, o deficiente físico, o cadeirante, o cego, a criar essa função, é fundamental, né? É algo que tem... não tem preço, digamos assim, né? Tem realmente valor. Não sei se você concorda, se é isso, eu acredito que sim, mas de qualquer forma eu queria que você deixasse o seu. Não, com certeza, concordo plenamente, né? Essa questão do individual, do treino individual ali, né? É perfeito. A gente sempre prezou isso, né? Desde os 10 anos que eu tô aí com o Vitor aí, desde que eu comecei, o Vitor sempre disse que o principal, né, para o aluno é tratar ele e o treino dele ser individual, ser para ele, né? Não tem copia e cola ali para fazer os treinos, né? Porque cada um tem um objetivo, cada um tem uma expectativa, um prazo de resultado. Então, assim, a gente sempre tem essa conversa diária com os alunos ali, tanto em sala e agora, né? Tanto em rede social ali, até como o Vitor falou, quem ainda não entrou em contato, pode entrar em contato pelo direct ali, que a gente encaminha para o professor, caso, né, não conseguiu entrar ainda. E a gente já entra em contato e já conversa e já monta o treino para ser feito em casa. É muito importante essa individualidade, o Vitor já falou tudo ali, mas assim, o termo funcional agora cabe muito mais, porque você vai trabalhar dentro da tua casa, vai ser movimentos que tu vai utilizar no teu dia a dia. Então, é muito importante ter essa individualidade ali, tanto na montagem do treino e na conversa, né? O professor tem que conhecer e ser o professor que você se identifica e gosta e confia mais também. Então, assim, é super importante essa montagem do treino individualizada ali, e com certeza agora muito mais voltado também para a imunidade, para se mexer. Hoje,
Hoje a galera tá um pouco saindo um pouco mais de casa ali, né? Então, assim, mas dentro de casa, ficar em casa realmente nesse momento e ter os professores ali mesmo que online, combinando, né, o treino do professor com uma aula coletiva, né? Dependendo do objetivo, é importante, é o que a gente já faz no dia a dia na academia e agora em casa, né? Fazer uma aula. O professor montou um treino, tu vai fazer de manhã cedo, mas tem a aula da Camila de tarde que vai ser a dança e posso combinar, se o objetivo diminuir gordura e tudo mais. Então, assim, dá para se ter essa combinação. Hoje eu vou fazer a aula da Camila, amanhã eu vou fazer o treino do professor. Essa conversa, essa periodização em cima das aulas, mesmo que online, mesmo que nas redes sociais ou no YouTube. Então, assim, é super importante. Tem os treinos gerais que a gente vê bastante, até que bastante, a gente esperava até mais a galera fazendo, mas é essencial ser feito individual para cada um. Então, essa conversa ali que a gente comenta que é o diferencial, conversa diária com o professor é importantíssima. A galera está em casa, lá os professores estão todo dia mandando treino e dúvidas também. É uma conversa muito, muito legal ali para a gente estar sempre crescendo, né, e ajudando o aluno da melhor maneira possível. E aproveito até para aqui ao vivo, né? Para falar que o Matheus ele tem um papel importantíssimo nesse processo, que é o papel do coordenador, que é exatamente de fiscalizar para que as coisas não sejam feitas do modo mais fácil, né? O modo mais fácil é eu pegar um treino padrão e, né, colocar em massa para todo mundo. A gente, obviamente, quando começou essa história de vai fechar, não vai fechar, a gente fazia reuniões e falava, vamos montar treino padrão? Falou, a gente até pode montar treino padrão, para quem, de repente, tiver dificuldade de encontrar o professor. Mas essa não é a fundamentação. E a gente acabou não montando. Eu percebo o Matheus super efetivo aí nas redes sociais. Olha, esse treino aqui está meio parecido. Então ele vai lá buscar, verificar a avaliação anterior, o treino que o cara estava fazendo. Aí ele volta lá com o professor, pergunta, vem cá, falou com o teu aluno lá, porque esse treino aqui está parecido com o do outro, o que aconteceu aqui? Então essa função de coordenação é muito importante para que a gente gere realmente um resultado efetivo. E a partir daí que a gente acaba entendendo que não, mudou porque o objetivo do aluno mudou, né, nesse momento. Nesse momento, não só mudou, a gente tem percebido um fenômeno que é muito legal, que assim, tá, e o que eu passo para o meu pai fazer, para minha mãe fazer? Meu pai e minha mãe estão com a diabetes descompensada, mas não é aluno da academia, dá para mandar treino para eles? Dá, não tem problema nenhum. A lógica agora é a gente passar por essa fase, né, e não ter realmente nenhuma baixa. Né? Então, se a gente conseguir aumentar a imunidade, isso é muito legal. Então, a gente vê a galera treinando junto, mas ao mesmo tempo com um treino específico para cada um, né? Porque a gente pode treinar junto no mesmo lugar, mas o treino precisa ser específico, a carga precisa ser específica, mesmo treinando em casa. E o Matheus faz essa função aí muito bem. Às vezes as pessoas até no início falam, nossa, que cara chato, né? E depois acabam entendendo, né? Quando vem o resultado. Então, te parabenizo pelo trabalho que você faz aí, exaustivamente, né? Todo dia, com muita resiliência, e tem sido fundamental exatamente para a gente fazer diferença durante o normal, né? Os dias normais. E agora, na quarentena, ele continua lá. Falou, o treino você fez aí? Então, isso é fundamental. Para quem até está aqui assistindo e ainda não pediu o seu treino para o teu professor, entre em contato com ele, vai lá no direct do Instagram, a gente está efetivamente o tempo inteiro, quase que 24 horas por dia, respondendo, porque a academia é 24 horas, então a gente está ali, né? Não demora muito a resposta, e tentando dar conta disso, né? Gerar realmente essa modificação aí nos treinos, adaptando para a realidade. Então, obrigado, Matheus, por isso que você tem feito aí. Os alunos aqui, eu acho que devem estar te agradecendo aí, né? Faz a função de pai, né? Pai é aquele, mãe é aquela que manda escovar o dente chato, depois que a gente cresce, que a gente entende o porquê, qual era a função daquilo, né? Enquanto saúde, a gente falava aqui, né? E gente, está aberto para pergunta aí, tá? Quem quiser ir fazendo pergunta, a gente vai respondendo aqui. Eu vou falando enquanto isso, mas a gente vai
E se a gente não responder, volta lá. Se a gente passou batido aqui, a gente responde, não tem problema. Direct também, chama a gente no direct. Se acabar aqui a live, que a gente fala pra caramba, a gente responde depois aí também, não tem problema. A gente volta lá. Mas o movimento humano, né? A gente falava aí de resultado, esse resultado agora é entendido de várias formas, né? A gente já entendia isso, né, Matheus, de várias formas. Mas o resultado, por exemplo, vamos imaginar, pensar fora da caixa, que não é tão fora da caixa assim. Na segunda passada, a gente fez uma live aí com a nossa coach financeiro, que a gente já colocou, né, dentro da equipe aí para dar conta desse negócio também. Falou, mas financeiro, o que tem a ver com a academia? Bom, se a gente entende saúde de forma sistêmica, integrativa, a saúde financeira ela está ligada, né? A gente faz assim uma roda para entender em quais aspectos o cara está bem, quais aspectos a pessoa não está tão bem assim. Então, por exemplo, saúde financeira e a saúde, é uma nota 3 ali. Bom, vamos entender por que é nota 3 em saúde financeira. Por que o cara está gastando esse dinheiro? Bom, ele está gastando dinheiro no fast food, né? E agora ele está saltando a geladeira. Quer dizer, é consequência, né? Então, onde é que o exercício físico atua? Por exemplo, agora em época de quarentena, atua como? Quer dizer, ao invés de o cara ir assaltar a geladeira, ele está fazendo aula com a Camila de manhã, né? Que era o momento que ele estava ansioso, né? E a ansiedade ele descontava lá na comida, que era antes, ele comprava isso lá no fast food. Agora a galera está segurando, porque senão a grana acaba, então vai estar sendo obrigado, né? Mas ele descontaria na comida. Bom, como é que está a saúde nutricional, então? O cara está descontando na comida, está treinando, mas está mandando ver lá, abrindo a geladeira. Bom, e aí como é que a gente faz? Bom, quando ele está treinando, ele não está saltando a geladeira, diminui a ansiedade, eu passo a procurar menos esses outros gatilhos, né? Com certeza. Mas e o meu relacionamento, como é que está? Inclusive, eu vi agora uma estatística aí de que no Japão, né, aumentou muito os divórcios, na China, no Japão, por conta claro, está todo mundo se conhecendo junto, né? Às vezes o cara nem conhecia, né? A pessoa que morava com ele. E aí esse enfrentamento, vamos chamar assim, né, com o exercício fica muito mais fácil. Eu acho que quem faz exercício vai ter muito menos divórcio, porque às vezes é a questão da ansiedade, é a questão da dificuldade de lidar com tudo isso, né? Com certeza. Então acho que é importante a gente dar conta nesse momento entender, né, como é que está o meu sono. Apesar de a gente estar em casa, a gente está dormindo, como é que está essa saúde de sono? O exercício também dá conta disso. E o exercício dá conta também de uma coisa que a gente não percebe e que ainda não é falado, eu vou até me antecipar, e que a ciência ainda não descobriu, que a gente sabe da endorfina, enfim, esses hormônios que a gente já sabe do prazer, do sono, e tem outros que a gente nem sabe e que a gente não sabe porque a ciência não explicou, mas a gente sente. E a gente sente exatamente quando para. Quando para, a gente sente, porque o fato de se mover começa a sentir dor, começa a sentir insônia, começa a sentir tristeza, começa a sentir raiva, começa a sentir uma série de coisas que quando eu estou treinando, eu não estou sentindo. Eu costumo dizer que quem está fazendo exercício está anos-luz na frente nesse confinamento em que a gente está vivendo. Com certeza. Eu estava complementando o que tu falou ali, às vezes questão de financeira também, muita gente vem buscar conversar com a gente, vai dizer assim, mas o que eu tomo às vezes para treinar, né? E daí às vezes eu aconselho falar assim, cara, faz quando você vai gastar com um suplemento, por exemplo? Eu vou gastar tanto. Tá, então faz o seguinte, então investe isso no teu nutricionista, né? E daí depois ele vai te indicar certinho o que tu precisa. Cara, às vezes ele nunca mais vai tocar no assunto de um suplemento, ou não, né? Claro, dependendo do objetivo e da ocasião, ele vai, só que daí completamente direcionado. E assim, às vezes você com uma dieta completamente organizada, você vai gastar muito menos do que se você não tiver uma organização no teu dia a dia, você vai gastar menos, né? Às vezes a desculpa de você entrar numa academia vai morrer, porque às vezes é a falta do dinheiro, a desculpa, né? Daí ele vai dizer, mas eu consegui organizar minha dieta, consegui pagar a academia também, e, tô fazendo duas coisas agora, que com certeza melhora o sono, melhora o dia a dia, melhora na tomada de decisão. A gente está vivendo num mundo aí que o dia inteiro a gente tem que tomar decisões importantíssimas o tempo inteiro. Então, como o Victor fala, né, e a gente
vou caminhar para tomar uma decisão, pô, tô nervoso, eu vou caminhar, vou pensar melhor. Então, o exercício é só com essa constância aí de você entender, pô, depois que eu comecei a fazer exercício, eu estou dormindo melhor, eu tô me alimentando melhor, eu não sinto mais aquele inchaço ou uma azia, às vezes, que é das comidas, né, dos carboidratos e tudo mais. Então, assim, essa conversa ali com a gente, com o nutricionista, com a na parte financeira também, na parte da psicóloga, todas essas lives que a gente está fazendo aí, é realmente a gente entender a saúde por inteiro ali, né? Então, e conseguir realmente solucionar o problema da galera ali que entra na academia, é, entra na academia buscando uma solução, a gente está aqui para resolver. Então, por isso que a gente está buscando em outras áreas ali entender o ser humano para realmente serem satisfeitos daqui, né? Independente de qual que é onde está a nota 3, né? Onde está a nota 2 ali do, da nossa, da nossa... É, é importante, às vezes, depende do dia, né, Matheus? Em geral, quando a gente está treinando, a resposta é boa, né? Sim, Quando a gente não treinou no dia ainda, às vezes é meio complicado. Esse dia eu fui numa loja, e aí eu falei, professor e tal, academia, né? Aquelas perguntas de sempre e tal. Aí ele perguntou para mim, falou, o que que eu tomo para melhorar, né, para melhorar os meus resultados, para ser mais efetivo os meus resultados? Eu falei, bom, você está treinando quantas vezes por semana? Não, eu não treinei ainda, não estou treinando, vou entrar na academia. Aí eu falei, bom, então toma vergonha na cara, né? Começa a treinar primeiro, porque isso é o fundamental, né? Muitas vezes as pessoas não têm que tomar nada, na verdade elas têm que parar de tomar, né? Seja cerveja no final de semana, seja, né, as imprudências do final de semana, né? sim, Mas aí quando a gente já treinou, a resposta é melhor, né? A gente pergunta, por exemplo, pro cara, tá bom, mas por quê, né? Os porquês são fundamentais, né? Você tem um problema e a gente precisa entender o problema. sim, Às vezes, o que está na ponta não é a questão estética. A questão estética é uma consequência, né? Então, com certeza. entender isso, a fitness faz muito bem, destaco aqui. Modéstia à parte, porque a gente dá esses treinamentos, né? Entende o ser humano de forma sistêmica, integrativa. Então, quando o cara chega aqui com um problema, geralmente o problema não é aquilo que ele está contando no início, quando ele começa a conversar com a gente, né? O problema ele está escondido nas entrelinhas e a gente vai lá no âmago da questão tentar entender onde é que dói, né? O cara fala, eu quero Sim, ficar forte, mas por que você quer ficar forte? Ah, porque... Mas por que você quer ser socialmente aceito naquele grupo? Ah, sim, porque... E aí daqui a pouco você vai descobrir essa pessoa tem problema com os pais, essa pessoa tem problema com com relacionamento, certeza. essa pessoa tem problema com financeiro, às vezes tem problema com alcoolismo, às vezes tem um problema que é muito comum, os homens não falam, né? Eu acho que a gente pode falar aqui nesse momento, Sim, é muito comum problemas, às vezes, de impotência sexual e tem essa com certeza. dificuldade. E aí vem procurar o exercício físico, mas aí junto quer colocar algo proibido, uma substância, e aí ele legitima isso porque é para eu ficar forte. Na verdade, não é para eu ficar forte. E quando a gente vai lá, né, com carinho, tentar entender É, essa pessoa, na verdade está gerando uma ansiedade por uma série de coisas. E o mais legal nesse processo é depois de 1, 2, 3 semanas, e no máximo 1, 2 meses, o cara olhar para você e falar assim, cara, resolveu o meu problema. E aí ele fica treinando exercício, ele não quer mais ficar forte, forte igual, uhum, né, o Schwarzenegger, ele quer, na verdade, ele entendeu que saúde é realmente um conceito muito mais amplo, e aí melhorou o relacionamento, melhorou a saúde financeira, melhorou a saúde emocional, autoestima. emocional, melhorou o sono, né? A gente montou a academia 24 horas, e, por ironia, né? Logo que a gente abriu, tinha um monte de gente aqui na volta falou, nossa, agora resolvi meu problema. Eu estava em posto de gasolina, inconveniência de madrugada, e agora estou treinando na madrugada porque eu tenho insônia. E essa galera não treina mais na madrugada. Porque começaram a treinar na madrugada e começaram a regular o ritmo Perfeito. circadiano, e hoje eles estão dormindo 8 horas por dia no horário normal. Então Sim, né? Eu com acho certeza. isso é a utilidade, né, do exercício físico. Essa é a função. Ela está, às vezes, muito além do ficar forte,
do emagrecer, né? Não que isso não seja legítimo, e Sim. mas isso acaba sendo uma consequência, né? E não um fim primário. Né? Então, eu costumo dizer que tem muito professor hoje se intitulando educador físico e causa pânico e dor quando um professor ele se intitula educador físico porque ele não educa físico. Ele está ali para educar movimento, mas não é qualquer movimento, não é um movimento de um tripé, é um movimento humano. E é isso que faz o professor ser cientista, né? O professor de educação física ser cientista. Então, ele é professor de educação física. Professor no sentido mais amplo, de ensinar o movimento, de organizar esse movimento, fazendo todas as pontes com todas as saúdes. Não de forma interdisciplinar, porque não é essa, onde cada uma vai numa caixinha fechada, mas não, onde todas conversam, e aí educação física e saúde sistêmica, integrativa, realmente. Boa, Rafa, o Rafa concorda aí, não existe educador físico, não existe. Existe sim, Rafa. Tem gente que não dá conta, tá? Fiz essa pergunta esses tempos aí, e o cara é educador físico, ele educa só o físico. Aí eu perguntei para ele, vem cá, se todo o estereótipo, né, de físico, né, mudasse, né, e, por exemplo, a gente voltasse anos, que o estereótipo era outro, como é que você legitimaria a sua profissão? E você não faz ideia das respostas que saíram. Nossa, a galera é realmente educada para ser educador físico. Então, tá certo, ele é um educador físico. A ideia é transformar esse cara que é educador físico em professor. E professor ter um entendimento muito mais amplo e sistêmico do processo de movimento humano. Então, o resultado é possível sim, né, Matheus? Sim, com certeza. Todas as esferas do exercício físico, levando em consideração o movimento humano. E aí, como é que eu consigo fazer isso? Ouvindo essa pessoa para tentar entregar a solução que às vezes nem ela sabe que ela tem. Qual é o problema que ela tem, né? Ela está trabalhando na consequência, né? Os adolescentes têm muito isso, né? Ah, eu quero ficar forte, por quê? Ah, mas por quê? E quando chega, né, a gente vê isso aqui o tempo inteiro que faz treinamento, quando chega lá no âmago da questão, começa a choradeira. Aí desaba. Nossa, nem eu tinha entendido isso. Porque nem eu sabia que era isso que eu precisava. E é interessante. Muitas vezes, eu falo pra caramba, né? Tô te interrompendo aí. Muitas vezes os alunos que estão antigos com a gente, nem eles sabem por que eles estão aqui, mas é porque a gente já captou, né? Às vezes ele não fala de forma verbal e o professor de educação física precisa ter essa sensibilidade, né? Sensibilidade pedagógica e sensibilidade técnica para entender que 70% da linguagem não é linguagem verbal, ela é uma linguagem de movimento. O corpo expressa muito mais do que a fala. Então, o que o corpo fala para mim, os nossos professores estão praticando, estão preparados para isso, né? O corpo, às vezes a tua fala diz uma coisa, mas o teu corpo diz outra, e a gente fala ali, a gente conversa com aquele corpo ali, aí sim conversa com o corpo, não com o físico, né? E aquele corpo, através da linguagem corporal, fala para a gente, olha, está doendo em outro lugar. Aí o resultado eu tenho que gerar em outro lugar. Né? Então a gente tem alunos aí de 10 anos, né, de 12 anos, desde o início da fitness como propósito nessa metodologia. Esses alunos estão com a gente desde o início exatamente por conta disso. Eles não sabem que a gente está atuando lá, mas a gente está atuando lá aonde dói a ferida. Né? Com certeza. É super importante isso, né? Por isso das lives, por isso a nossa equipe disciplinar aí está disposta aí a tirar dúvidas, tanto você em casa, né? E para realmente entender, né, o que é que está te incomodando, e realmente, como o Victor falou, às vezes a pessoa nem sabe que a gente está atuando naquela parte lá, e a gente está conseguindo, ela sente falta da gente, a gente vai, ela faltou um dia de treino porque aconteceu alguma coisa muito excepcional, e ela vem assim, o que eu tô sentindo tanta falta? Tem muita gente falando no Instagram comigo ali, ou no WhatsApp, falando assim, meu Deus, eu nem sabia que eu sentia tanta falta daquele lugar. A gente, né, meu Deus, hoje eu vim dar uma olhadinha aqui, porque a saudade tá grande aqui. É muito estranho pra gente, pros alunos, quem vem falar comigo ali. Tinha gente que no começo... teve uns alunos vieram falar comigo e falaram assim, que no começo a gente sentia uma certa dificuldade, putz, como é que eu era 5 vezes para vir, vinha 2, agora começou a vir 3, depois vim 3, e hoje, assim, meu Deus, gente, como é que eu faço sem academia? Eu não sei mais o que eu faço.
tô sentindo uma falta. E assim, ó, gente que a gente não imaginava, porque tinha muita dificuldade no começo de vir 2 vezes, ou reclamava assim, pô, não tô com motivação, mas daí conversando, entendendo, hoje são pessoas que dizem assim, meu Deus, como é que eu não tô conseguindo estar fazendo treino em casa 5 vezes na semana, outras até 2 vezes, porque tem as lives todas, né? Então, é muito interessante essa abordagem e a gente realmente tratar com carinho o objetivo do aluno para realmente trazer a qualidade de vida ali, a melhora nesse saúde integrativa aí dele. A gente, né, Matheus, a gente acha que é um dos poucos setores, vamos ver se o Rafa concorda aí, a Rafa falou sobre o código de ética, é verdade, mas eu vejo, inclusive, nos confetes, no CREF da vida, alguns dinossauros aí falando, usando essa expressão. Leci, que está com a gente aí desde o início, ó, Leci, muitas das interpretações são de movimento, Leci. Estava pensando em ti quando eu falei algumas coisas aqui, viu? Mas eu acho que a gente é um dos poucos setores, Matheus, que no retorno, né? Porque todo mundo teve que se adaptar de forma online, todos os setores. Sim, Os que ainda não estavam, de certa forma, o nosso setor é um setor que ainda não estava 100% adaptado à questão online. A gente se adaptou muito à questão online, sim. Sim. Mas é verdade que eu acho que a gente é um dos poucos setores que vai sentir a falta de voltar para o tete a tete, porque nesse momento, quem lida com o movimento humano, e a gente, além de tudo, além de lidar com o movimento humano, além de ser professor de educação física, além das pessoas que procuram a academia, são as pessoas que gostam desse contato, principalmente os alunos da manhã, né? A gente ainda é latino e o toque está muito presente na nossa cultura, né? A gente até tem dificuldade, a gente instrui os professores, olha, não toca no aluno, toca no aparelho, né? Estuda em movimento, porque precisa, às vezes, ter essa liberdade, mas a gente é latino, o povo brasileiro tem essa coisa no sangue, né? Essa O abraço. Caliente do abraço, né? E o abraço é um dos poucos movimentos que a gente encosta coração com coração, né? E a gente está sentindo essa falta. Eu tenho falado para as pessoas, às vezes, tem aquele ímpeto de ir e falar, olha, eu não vou te abraçar, não vou te tocar, mas é porque eu te amo. É um sinal de carinho agora. É um sinal de carinho nesse momento. Mas eu acho que a gente é um dos setores que volta com força total, né? E volta mudando um pouquinho, para quem não conhece, não sabe, aí os alunos, a gente absorvia 5% da população no máximo, até acredito que aqui em alguns grandes centros um pouco mais, 7%, Sim. fala-se em média geral em 4%. Existia uma dificuldade muito grande, porque o estereótipo, não no nosso caso, mas o estereótipo geral de academia, é que a academia é feita para gente sarada, para gente que já está pronta. Muitas vezes a gente ouvia, olha, eu vou treinar primeiro para depois ir para a academia, né? Vou dar uma corridinha. Mais ou menos assim, eu vou me curar para depois ir no médico, né? Vou tomar remédio primeiro, depois eu vou no médico. Então é uma lógica que não funciona lá muito bem. Mas ok, eu acho que isso, depois dessa pandemia, isso cai por terra e a gente começa a absorver esse público realmente, que é o público principal, que precisa estar nas academias, que precisa explorar o movimento. São os idosos, são as pessoas que estão com sobrepeso, são as pessoas que estão com obesidade mórbida, né? São os deficientes físicos que têm problema de mobilidade, né? Essas pessoas que a gente deveria, a gente atende todo mundo, obviamente, mas essas pessoas é que precisam mais. Então eu sou muito otimista. Eu acho que no retorno, né, vai ser como tem visto aí alguns memes, algumas charges aí, né? Aquelas loucuras. Quando abrir a academia vai ser aquela loucura, né? E eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente não vai dar conta de atender tanta gente que hoje está sentindo, inclusive, culpa por não ter começado antes, né? E agora, não pela questão estética, mas pela essência, que é o movimento e a saúde, né? Tem gente com diabetes descompensado em casa e não sabe que é a contração muscular que vai dar conta de fazer com que aquela insulina, né? Vai dar conta da falta da insulina, o movimento, a contração muscular vai fazer esse efeito, né? Tem gente com pressão arterial que está tomando remédio que não precisava estar tomando remédio. O exercício físico daria conta de deixar isso em níveis absolutos, né? Tem gente em casa, acho que a minha bateria está acabando.
Voltou? Voltou. Tá bom, pode falar sem. Agora eu tô sem Fala um pouquinho mais alto. Tá ruim? Fala um pouquinho mais alto. Vamos tentar aqui, vou chegar mais perto. Então, tem alunos, né, que com a diabetes descompensada, como eu falei, tem alunos que têm dificuldade no seu relacionamento, né? Então, indo na farmácia buscar solução para o relacionamento, na verdade, essa solução está no exercício físico, né? Tem alunos que, nossa, são pacientes pré-câncer, que têm uma probabilidade muito grande, porque a família tem, e os caras estão lá buscando outras alternativas, ou às vezes não fazendo absolutamente nada, se entupindo de remédio, de comida, né? Dando conta de tristeza de formas que vão acabar piorando ainda mais. Então, eu acho que a gente passa a ter uma modificação gigantesca nesse cenário a partir de já. Sim, o que tu falou agora é o que eu vinha pensando durante a semana, né? Porque, assim, é um momento muito complicado mesmo, né? Mas tudo acontece por um motivo, né? Isso não aconteceu por nada, né? Isso não aconteceu por nada. É uma reação de alguma coisa, né? Então, assim, com certeza, a gente, depois que passar esse período, né, a galera vai com certeza entender que buscar exercício físico, buscar uma academia, buscar um espaço de pilates, de yoga, de qualquer outro segmento do exercício físico ali, para ajudar na melhora da qualidade de vida e evitar, né, a baixa imunidade, que nesse caso, né, todo mundo tem falado aí que realmente é um problema, né? Que está com a baixa imunidade, e depois que isso passar, galera, realmente muita gente vai realmente entender a importância de se mexer, né? De não ficar parado, de buscar qualquer atividade que seja. Aqui a gente trabalhou ali, as nossas lives ali tem de yoga, alongamento, pilates, até dança, até parte muscular ali, parte de musculação ali com os treinos em casa. O Rafa até comentou ali embaixo a importância da adaptação, né? Mesmo de casa, né? Fazer um treino tranquilo para a pessoa começar, até mesmo em casa, com coisas, simplesmente movimentos do dia a dia, sentar e levantar da cadeira, né? Então, assim, o pessoal que tá aí na live aí e não conhece a nossa metodologia, pode chamar a gente no direct ali que a gente vai passar para os professores, a gente vai conversar com você para fazer um treino básico, tranquilinho, para você começar a iniciar em casa. Os professores trocam vídeos com os alunos para entender o movimento está sendo bem executado. Então, assim, chama a gente que a gente conversa e depois que tudo isso passar aí, claro, aí vai ser mais presencial, vai ter o calor aí do tete a tete, mas a princípio dá para iniciar da maneira que está, né, em casa mesmo. O Rafa falou muito importante ali, né, das adaptações, né? Vou até buscar ali a pergunta dele aqui. Ó, falar ali em iniciante, né, de ter uma orientação. A gente trabalha muito bem com isso, tem o treino nosso de início, né, de retorno ou adaptação, treino para quem já está treinando ou quem nunca treinou na vida. A gente sempre se preocupa muito que, para a gente, né, o treino mais importante do aluno, que é onde ele começa, inicia na atividade física, começa a entender ali, às vezes faz uma semana de treino, já está dormindo melhor, assim, no outro dia. Então, assim, esse movimento, mesmo de casa nesse momento, e depois que tudo isso passar, aqui presencialmente ou em outra academia, né? A gente fala aí todo dia, a gente tem pessoas lá de Criciúma, né? Vendo Joinville, fora até do estado de Curitiba. Então, assim, não importa, tem que buscar uma academia, tem que buscar um espaço para você se mexer e com um profissional acompanhando, se é algo especial para você, um treino específico para você personalizado. Então, é isso que a gente pede, independente se for aqui na academia ou em outro lugar, né? Acho que é o mais importante a galera se mexer, aumentar esse 4% aí, que com certeza com a imunidade alta aí nesse momento aí a gente vai passar sem baixa aí, né? Eu fiquei com dificuldade de ouvir algumas coisas aqui, Matheus, mas eu acho que eu entendi aí a lógica. Uma coisa é certa, né? Eu tenho certeza disso. Isso vai passar. Sim. Em breve a gente vai retornar, né? E, bom, diante de tudo isso que a gente colocou, eu acho que dá para entender bem
qual que é a função enquanto professor de educação física, né? E eu sou muito otimista, né? Eu acho que, apesar de ser uma coisa ruim, de certa forma, né? Obviamente tem muita gente morrendo e tal, Sim. mas cabe algumas reflexões, né? Se tinha que acontecer, a gente não tinha o que fazer, então vamos tirar aquilo que existe de bom nesse processo hoje, que é a mudança de paradigma. Isso é fundamental nesse momento. Entender que há uma mudança de conceito, uma mudança de paradigma. Sim. Aquilo que a gente fazia, né, de formiguinha, né, porque às vezes as pessoas acham, falam, nossa, academia é para corpo, para isso. Não, nosso objetivo maior era tirar as pessoas do sofá. Sim. Né? Ou seja, mudança de hábito, mas por um hábito muito melhor, né? A ideia era mudar o mundo, né? E mudar o mundo. Como a gente ainda não tinha conseguido dar conta de fazer tudo, o mundo acabou mudando antes, né? E agora, com o mundo mudando, a gente tem uma oportunidade gigantesca, junto com esse mundo que se modificou, de modificar também o conceito de muitas pessoas em relação ao exercício físico, que é fundamental, chega a ser até higienista como escovar os dentes, faz parte, tem que fazer parte do cotidiano, né? E já estamos acabando aí, estamos avisando aqui que tem 5 minutos, a gente precisa fazer o encerramento, né? Mas mudar o mundo sempre no sentido positivo. Por que eu falo isso? Tem gente que se propôs a mudar o mundo, tem empresas que mudaram o mundo, muitas delas para melhor. Tanto é que a gente está aqui hoje fazendo essa comunicação dessa forma efetiva nesse momento, por conta de uma mudança que os smartphones, a tecnologia, né, deu conta de ajudar a gente. Imagina se essa pandemia fosse há 20 anos atrás, né? Que a gente tem que ficar mandando carta para os outros aí, né? Ou acho que não tinha nem Orkut há 20 anos atrás, nem Mirk tinha. Então imagina, é uma mudança. Então, nada vem por um acaso e vem no seu tempo certo, né? Mas, ao mesmo tempo, tem empresas, eu vou falar, por exemplo, eu sou obrigado a falar, por exemplo, eu acho que o McDonald's, ele mudou a maneira de as pessoas consumirem lanchonete, hambúrguer, comida, né? E fast food. E que, me desculpe o empresário foi um gênio, né, do McDonald's, mas ele mudou o mundo para pior. Né? E não adianta dar maçã depois de um lanche daquele, que aquilo não vai compensar. Aquilo só serve para compensar a culpa que o ser humano tem depois de comer um lanche daquele. E não tem problema nenhum em comer um lanche. O problema é isso virar um hábito rotineiro que vai fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais doentes. E de doente, de tristeza, eu acabo descontando naquilo que me gera um prazer momentâneo. Então, o fundamental do exercício físico é exatamente esse prazer não ser momentâneo, ser realmente uma realização e não um prazer. Sim, com certeza. Matheus, eu queria te agradecer, né? A tua Eber aí falou que está sendo essencial, que está sendo fundamental, que bom. Queria te agradecer, acho que a gente pode sim fazer outras lives em breve. Com certeza. Né? E para que essa live fique no ar, a gente precisa realmente terminar. Agradeço a todo mundo que participou e que vai participar daqui a pouco quando ficar salvo aí. Agradeço o Rafa, a Letícia, a Carol, a Camila, o Everton, todos que eu não pude agradecer, que estão aí para cima. Mas essa é a intenção, utilidade pública realmente, saúde pública no sentido muito mais amplo. Obrigado aí, Matheus. Vou finalizar com os teus finalmente aí. Valeu, então, obrigado aí pelo convite, né? Muito legal esse bate-papo ali, muito legal a interação do pessoal ali também. É realmente o que a gente fala, né? É a utilidade pública. A gente tem que passar isso para frente, todo mundo entender que realmente é muito. O movimento faz parte do ser humano, né? Tu fez uma vez uma comparação sensacional que eu não vou esquecer, que é a casa, quando ela não tem ninguém dentro e ninguém está lá mexendo, nem ela junta mofo, ela junta um monte de coisa ruim. E quando a casa está cheia, ela demora até mais para ficar suja ou qualquer outra situação de mofo ou enferrujar, né? Então isso é essencial, essa comparação ali. E se todo mundo entender isso, os profissionais também conseguirem entender o ser humano ali e realmente tratar como saúde, aí a gente vai
para frente aí com a nossa profissão e tudo mais, né? Que ser professor é muito gratificante. Valeu, gente. Muito obrigado, um beijo no coração. Movimento, movimento, movimento. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Valeu, valeu.